corrimento vaginal, prurido, aquela coceira, né, uma irritação vulvar, um odor vaginal que não é característico, são os principais sinais e sintomas de uma disbiose vaginal. E essa disbiose vaginal, a gente já sabe, tem profunda relação com infertilidade, por exemplo. Então é por isso que hoje a gente vai falar sobre esse tema. Uma das coisas importantes para a gente começar a nossa conversa é lembrar que o ambiente vaginal normal, ele é dinâmico, né? E vai ter uma constante mudança entre lactobacilos, né, que é a espécie predominante ali na microbiota vaginal de uma mulher saudável, e outros componentes, bactérias, fungos, vírus, seus subprodutos, glicogênio, estrogênio, pH, tudo aquilo ali, tudo isso aí vai estar flutuando ao longo do ciclo menstrual da mulher e ao longo da vida da mulher. O que é importante? É importante que os lactobacilos predominem. Por quê? Porque em presença de lactobacilos, ela limita o crescimento de outras bactérias patogênicas. Então, a partir daí, a gente já pode começar a definir um conceito simples de disbiose, né? Disbiose vaginal, então, ela vai ser frequentemente caracterizada, né, como a microbiota vaginal não dominada por lactobacilos, né? As principais espécies, ou as espécies mais abundantes detectadas ali no trato vaginal das mulheres são Lactobacillus crispatus, Iners, Gseni e o Gasseri, tá? Quando a gente tem distúrbio, uma modificação nessa ecologia, nessa microbiota vaginal, é permitido então a proliferação de micro-organismos que vão causar problemas para essa mulher. Quando essa mulher ela tem esse desequilíbrio da comunidade vaginal, ocasionando ali essa disbiose, a gente tem então prejuízo. Na disbiose vaginal, a gente tem 3 eventos principais que vão acontecer. É uma mudança na composição da microbiota, né, que, como a gente viu, é predominantemente ocupada por lactobacilos. Isso muda para outro micro-organismo. O segundo ponto é uma produção de aminoácidos e outros compostos por essa nova microbiota. E um terceiro ponto importante é o aumento do pH vaginal para mais de 4,5. Qual é o problema disso acontecer? É que todas essas condições que eu falei, elas vão favorecer o desenvolvimento de micro-organismos oportunistas que vão se comportar como patógenos, né? E com isso, o que vai acontecer? Com isso, a gente sabe hoje que essa alteração de microbiota vaginal aumenta o risco de DSTs, infecções por HIV, infecções urogenitais, uma vaginose bacteriana e as infecções fúngicas como as famosas candidíases, né? Além disso, a gente sabe também que esse desequilíbrio da microbiota vaginal está relacionado com desfechos negativos em gestação, bolsa rota, parto prematuro, abortos recorrentes, desfechos perinatais, por exemplo, pode acontecer uma endometrite, uma disbiose uterina. Então, o que eu tenho para a gente retomar o conhecimento? Eu tenho uma microbiota saudável que começa a passar por um desequilíbrio. Esse desequilíbrio muda o seu padrão de funcionamento, isso aumenta a chance de colonização por patógenos e aumenta a chance de doenças, né? E esse desequilíbrio, então, aumenta a chance de desfechos ruins na gestação e antes dela, como no caso da infertilidade. Quando a gente olha para o corrimento, né, para as secreções que essa vagina produz, a gente precisa lembrar que existe um padrão de corrimento que é saudável, que não é patológico, que é absolutamente normal, e essa secreção vaginal ela vai inclusive variar de acordo com a nossa idade, a fase do ciclo menstrual que essa mulher tá, se essa mulher tá grávida ou não. Isso porque essa secreção vaginal ela é regida especialmente pelos nossos hormônios, né? O estrogênio tem um papel fundamental na regulação dessa secreção e também na manutenção da composição e da estabilidade dessa microbiota. Então vamos entender tudo isso, né? Pra gente entender toda essa dinâmica que acontece ali no ambiente vaginal, eu vou juntar todos esses atores que a gente começou a falar, né? A gente já falou do estrogênio, dos lactobacilos, eu vou acrescentar o ácido lático e o glicogênio. Vamos lá juntar tudo isso. Então, a importância dos lactobacilos a gente já viu, né? E das suas espécies que ali habitam, ela está ligada à capacidade de sintetizar o ácido lático, tá? Essa síntese de ácido lático ela vai acontecer por uma fermentação anaeróbica produzida a partir do glicogênio que vai estar ali nas células epiteliais vaginais.
e o estradiol que vai controlar essa produção do ácido lático, tá? Esse ácido lático, então, ele vai contribuir para a acidificação do ambiente vaginal, para que fique entre um pH de 3 a 4,5, que é tão importante para que eu tenha ali predominando os lactobacilos, para que eles consigam crescer, se multiplicar e dominar aquele nicho ali cérvico-vaginal. Além disso, esse ácido lático, hoje, ele é considerado um marcador de uma microbiota vaginal saudável. Então, simplesmente porque ele consegue manter aquele pH vaginal ácido, e esse pH vaginal ácido ele vai ser inadequado para uma colonização patogênica, tá? As bactérias, né, os lactobacilos, né, através dessa produção de ácido lático, eles vão regular também um processo chamado de autofagia, que eles conseguem então fazer uma eliminação de bactérias patogênicas, tá? Com o objetivo de matar outras bactérias, né, e prevenir essa colonização vaginal por espécies patogênicas, né, os lactobacilos vão sintetizar o peróxido de hidrogênio. Além disso, eles sintetizam também proteínas e bacteriocinas que contribuem, né, para manter ali aquele estado geniturinário saudável, tá? Quando a gente entende a importância do estrogênio aí nessa regulação dessa microbiota vaginal, eu consigo entender por que quando a gente tem uma alteração nos níveis de estrogênio, quando a gente diminui o estrogênio, por exemplo, na menopausa ou na fase lútea, eu favoreço um pH um pouco mais aumentado, eu prejudico o crescimento dos lactobacilos e eu posso aumentar a incidência dessas queixas nessas fases. Então, por isso é muito comum a gente ver as mulheres na menopausa tendo uma maior recorrência de infecção urinária. Ou as mulheres que falam, nossa, eu tenho sempre candidíase antes da menstruação, na fase lútea. Então, essas podem ser uma explicação, tá? E o que faz, né? Quais são os gatilhos para essa disbiose vaginal? Temos vários. Uso de antibióticos, anticoncepcionais, estresse, hábitos inadequados de higiene, uso de sabonete íntimo, absorventes internos e externos, duchas vaginais, às vezes preservativos com látex podem causar alergias, antifúngicos, uso de alguns tipos de lubrificantes, diabetes, resistência à insulina, patologias que cursam com uma imunossupressão, tudo isso pode favorecer a disbiose vaginal. Mas uma coisa muito importante e que a gente sabe hoje é que a disbiose intestinal pode levar a uma interrupção da ecologia vaginal. Esse é um ponto bem estabelecido. A gente sabe que o intestino ele pode funcionar como um reservatório ali, né, extravaginal para lactobacilos e as bactérias também associadas à vaginose, né? Isso porque hoje a gente acredita que a microbiota vaginal, prestem atenção que isso é bem interessante, ela é formada principalmente pelo surgimento dos micro-organismos ali no intestino. Então isso quer dizer que a sua microbiota intestinal vai determinar em parte a sua microbiota vaginal. Portanto, a gente olha e observa que os probióticos, por exemplo, que são amplamente utilizados para melhorar a saúde gastrointestinal, eles também têm um papel fundamental e benéfico para prevenir e tratar os distúrbios ginecológicos, né? Especialmente os lactobacilos, que a gente vê na prática a suplementação deles via oral, melhorando ali o intestino e consequentemente o ambiente vaginal, ou também de prescrição médica, os lactobacilos via vaginal. Então, acho que o primeiro ponto a gente já entendeu, tratar o intestino, lançar a mão de todas as estratégias para que a gente trate a disbiose intestinal. Além disso, a gente precisa olhar para as deficiências nutricionais. São elas que estão aí em vogas nos estudos. Por exemplo, deficiência de ferro e de vitamina D na gestação está relacionada com risco aumentado de vaginose bacteriana, né? Então eu já começo a entender a importância desses nutrientes, né? A vitamina D com papel imunomodulador, o ferro, na microbiota vaginal saudável. Para corroborar com esse estudo, a gente tem um outro trabalho que mostrou que concentrações séricas, né, menores de vitamina A, vitamina C, vitamina E e beta-caroteno também foram associadas a um maior risco de doenças ginecológicas, né? E os estudos não param por aí. Para fechar essa relação entre
dieta, nutrientes e saúde vaginal, um outro estudo mais amplo mostrou uma relação entre aumento de gordura saturada na dieta, uma maior carga glicêmica e uma menor densidade nutricional aumenta a chance de vaginose bacteriana. Além disso, ele mostrou uma relação inversa também entre vaginose bacteriana e uma maior concentração de folato, vitamina E e cálcio. Então assim a gente começa a perceber, né, a influência, a tamanha influência da nutrição na saúde ginecológica da mulher. A gente não pode mais tratar nada na ginecologia sem o auxílio da nutrição. Então nós, né, como nutricionistas, a gente tem muitos caminhos para contribuir com as pacientes que apresentam as queixas que a gente falou aqui no começo do vídeo, né? Que são relacionadas a esse desequilíbrio da microbiota vaginal. Então, desde a correção de hábitos de vida, da correção de hábitos de higiene, tratar a desbiose intestinal, orientar uma dieta diversificada e densa nutricionalmente, com controle, por exemplo, da carga glicêmica, isso é fundamental, e acessar as deficiências nutricionais existentes nessa mulher. Então, essas orientações você já pode começar a dar na próxima consulta que a paciente te procurar com queixas que você suspeite de uma alteração da microbiota vaginal, tá certo? Isso vai contribuir para a qualidade de vida dessa mulher, para uma melhor chance de gestação, chance de não complicações durante essa gestação. Então vamos lá contribuir com todas elas.